É isso aí, pessoal. Quinto dia Expo Cristã. Olha, tá bombando. Hoje já teve café de pastores. A gente está aqui no espaço Expo Social e eu tenho falado para você. Hoje a gente está com um gancho aqui, um gancho. E quando passa alguns pastores ali, a gente vai lá e pum! Enfia o gancho e puxa para cá. Olha quem eu achei passando aqui. Olha, Pastora Graça, minha querida. Pastor William Leonardo, conselheiro do Conselho de Pastores de São João de Meriti e pastor da Igreja Betel, a igreja que Deus tem colocado a mão poderosamente ali em Vila dos Teles, Vila dos Teles. O bairro é Vila São João, Vila mas São João, né? é do lado de Vila dos Teles. As pessoas conhecem mais Vila dos Teles, então... Aqui, sabe qual é a referência que eu tenho daquela rua? Vocês vão rir. Vocês vão rir. Quando eu era pequeno, a minha tia morava lá no final, que é Jardim Paraíso, não é? Então, a gente saltava ali na esquina, e ali na esquina tinha um lugar que tinha um leão. Sabia disso? Não. Do lado do posto, do lado do posto. Você não sabia disso, não? Não, sabia não, Então tô revelando agora. É profético. Chegou a arrepiar. É. Do lado do posto, a primeira loja, galpão que tinha ali, tinha um leão, tinha um cara que tinha um leão. Mas o leão é o mesmo animal? Leão de verdade, Meu Deus. leão de verdade. E aí, toda vez que eu ia naquele lugar, eu falava, mãe, eu quero ver o leão, quero ver o leão. Pequenininho, minha mãe me levava lá. E aí eu vi o leão, ficava fascinado com aquele bicho. No tempo que circo ainda podia ter animal, eles tinham um leão ali. Gente, era uma coisa... Gente, Vai que na isso? Betel que você vê o leão. O leão Pois continua é. na Betel. É A pastora- referência. Não, e a pastora lembrou algo tremendo. Deus tem um negócio com o leão no meu ministério. Tem mesmo? E quem tem visão aberta, vê o leão. E tem duas características de leão que aparecem no nosso ministério, nos cultos de avivamento. O tradicional, que é aquele leão marronzinho e tal, mas tem o branco, cara, o leão branco. E o leão branco, quando as pessoas veem, ele não é um leão pequeno, é um leão assim, monstro. É um leão mesmo. E aliás, a primeira vez que esse leão foi visto, a pastora Graça, nós estávamos na oração de avivamento que a gente tem lá, e a pastora estava no altar ministrando, e um pastor estava com a visão aberta, ele viu o leão, e ele estava indo de um lado para o outro no altar. Quando ela chegou perto da pastora, o leão, ele deu uma trombada na pastora, só que isso numa visão espiritual. Só que na hora que o leão bateu nela, ela foi arremessada literalmente no altar. Que maravilha. Ela não gente. viu, porque ela não tem visão aberta, mas o pastor viu, e foi algo assim tremendo. E depois desse dia, várias pessoas que têm visão aberta vê esse leão. Geralmente ele aparece quando a gente está pregando. Fica Inclusive atrás da gente. fica atrás. Inclusive uma vez ele descansando assim, como se estivesse me dando isso, como se estivesse dando cobertura, né? E até pessoas na internet vendo o culto online já teve a visão do leão. Meu Deus. É. É forte, Brasil. É muito Não, forte. você revelou isso aí agora. É muito forte. Se vocês pesquisarem, vocês vão Vou ver. pesquisar. Vocês vão saber que ali tinha de fato um leão de verdade. Olha aí. E olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. 2023 para 2024, eu orei a Deus e pedi, Senhor, eu preciso passar, eu preciso trocar de ano, de 23 para 24, eu preciso de algo diferente. Aí Deus falou pra mim, vai pra igreja Betel, vocês lembram disso? Sim, sim. Aí foi o último ano que eu passei com a minha mãezinha. Sim. O último ano. E ela veio falecer naquele logo no período, ela veio falecer. Mas eu digo para vocês que foi um divisor de águas. E a palavra rema ainda está no meu coração até hoje. Que o pastor William profetizou que a gente veria o rugir do leão. Sim, Não era isso? sim, A palavra fiel e verdadeira rema daquela noite. sim. E coisas tremendas de fato aconteceram na minha vida. Eu quero que... vamos dar uma pausa aqui, um stop? Pastor, fala aí, quais são as mídias sociais da igreja? Qual é o endereço lá da igreja? Pessoal, eu não sei qual é a região que você possa estar ao alcance, assistindo aí esse podcast.
Mas eu quero dizer para você que o seguinte, o dia que você passar por ali, o dia que você estiver perto, dá um pulinho lá. Se você mora na região, vai lá fazer uma visita, porque você não vai sair de lá da mesma forma. Vamos lá, pastor? Vamos Fala sim. para mim. Vamos lá, o nosso ministério chama-se Ministério Batista Betel. As nossas redes sociais é Ministério Batista Betel -sede ou MB Betel -sede. Tá? Nas redes sociais, o YouTube, Instagram e Facebook. Então, nos segue lá. Nós temos ali nossos cultos às quintas-feiras à noite, domingo pela manhã, sala de oração e ensino da palavra, domingo à noite, culto de celebração, e às quinta do avivamento. E estamos ali na Avenida Euclides da Cunha, lote 7, quadra 27, rua do antigo Colégio Sobec, e também na rua da garagem de ônibus da Master, ali na Vila São João, próximo de Vila dos Teres, São João de Meriti. Maravilha. Pastora Graça, aquela organização toda daquela igreja, vem de quem, pastora? Vem da senhora, vem do pastor William, vem de quem? É muito organizada aquela igreja, mídia funciona, tudo funciona, gente. É tudo limpinho, tudo organizado, tudo no seu devido lugar. Pô, eu estou falando isso porque a gente frequenta vários ministérios e nem sempre a gente vê isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que o zelo pela casa do Senhor me consome. Eu não gosto de nada fora do lugar. O que significa shalom, pastor? Paz. Aí, é por aí. Então a gente precisa ter paz em todos os ambientes que a gente chega. Quando a gente chega na casa do Senhor que não tem paz, aí fica complicado. Da onde vem essa organização toda, pastora? Vem do céu e Deus começou a usar a nossa filha mais nova para mostrar, assim, trazer para nós que o apóstolo é uma pessoa muito organizada. Sim. Mas ela começou dela mesma a começar a estudar, né, sobre o voluntariado. Maravilha. Nossa filha mais nova. E ela foi pesquisar sobre o voluntariado, as igrejas que mais crescem com voluntariado, e isso ajudou muito a nossa igreja. Então essa organização também, nós devemos muito ao voluntariado. Eu vim de uma escola de excelência, né? Eu aprendi que tudo que nós formos fazer tem que ser com excelência. Então, o nosso ministério já nasceu com essa característica. E, como a pastora Graça disse, a nossa filha Isabel, a nossa caçula, ela foi percebendo que o nosso ministério ele foi crescendo, principalmente depois que em 2020 rompeu um poderoso avivamento. A igreja se tornou mais relevante na região, no nosso município, e ela começou a experimentar um crescimento exponencial. E aí ela foi percebendo que o serviço da igreja não estava acompanhando este crescimento. Então ela, quietinha assim, não falou nada, ela começou a pesquisar, e quando ela viu que o que as grandes igrejas faziam eles fizeram, né? Foi sistematizar o serviço por meio do voluntariado. Ela estudou. Aí um certo dia ela chegou para mim, começou a conversar sobre o assunto e o que eu achava do que ela estava falando. Maravilhoso. E aí ela falou assim: se o senhor quiser, eu posso cuidar dessa área da igreja. Eu falei assim: deixa Deus te usar, vaso. Vambora. E aí achei lindo demais, né? Porque assim foi uma coisa muito natural. Não foi algo que eu impus para ela, que eu pedi, pelo contrário. Ela é muito antenada, né? As nossas filhas, tanto a Larissa, que é a nossa primogênita. Eu tenho o privilégio de conhecer as duas, vim criança. Inclusive a Larissa casou agora tem um mês. Maravilha, maravilha. Isso, e ganhamos um filho que é o César. Que eu conheço também. Também conhece, né? O único problema dele é que ele é fluminense, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Tricolor, né? Mas, né? É assim mesmo, faz Nem parte. tudo é perfeito. Pois é. Mas são meninas assim comprometidas com o reino, antenadas. A Larissa, inclusive, faz parte do Ministério de Adoração da Igreja, de Louvor. Também é administradora da igreja hoje. Mais nova era da dança também, sim, né? E a evangelista, ela é também consagrada evangelista, né? A Isabel. Ela é líder do Ministério Equibalo. Se você quiser acompanhar nas redes sociais aí no Instagram, Equibalo com 2 L's. E-K, né, Camudo, B-A-2-L, Equibalo. E também atua na área de ministração, de palavra,
e está cursando arquitetura. A Larissa encerra agora o ano, que é a primogênita em farmácia. Maravilha. Mas são bem comprometidas. E aí, só concluindo o assunto do voluntariado, a Isabel implantou o voluntariado no nosso ministério e na conferência Avivamento já de 2020, no Pentecostes de 2023, que é uma das conferências que nós temos, o voluntariado foi implantado e aí aquilo que já era bom passou a ficar melhor, e essa excelência que você viu lá no nosso ministério. Top, top. É impactante, não tem... não é uma questão de reparar, é uma questão de se sentir bem. Sim. De se sentir à vontade, que eu acho que quando as pessoas chegam na igreja, elas precisam se sentir num ambiente assim, Sim. prazeroso. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Inclusive, nós temos 4 pilares lá do voluntariado: amor no servir, alegria no servir, compromisso no servir e excelência no servir. Maravilha. É em cima desses 4 pilares que a gente conduz o ministério no serviço do Senhor. Maravilha. A Igreja Batista Betel é uma igreja modelo de célula. Sim ou não, pastor? Sim. Nós somos uma igreja em célula. Inclusive, ontem nós tivemos a macrocélula das redes sociais, se você quiser. Estivemos encerrando a estação Celebração e estamos recebendo a estação Comunhão agora. Maravilha, pastor, maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está tentando implantar algum modelo como esse, porque não é fácil. Não. Eu fui fazer um curso na Batista Central de Belo Horizonte, Sim. Aprender como se transiciona uma igreja, as perdas, as dificuldades, sabe? Qual o conselho que vocês, como pastores, que já romperam essa fase, qual o conselho que vocês podem deixar para quem está pensando em obter esse crescimento através desse modelo nas igrejas? Primeiro assim, quero também louvar a Deus, porque a igreja que eu tenho de referência para a visão celular do nosso ministério é a IBC, de Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni, que é o modelo DNA. Sim. Então, a primeira coisa que eu deixo aqui para os pastores e igrejas é que a visão celular, para ser implantada em um ministério, primeiro, tem que ser uma paixão dos pastores da igreja, ou da família pastoral. Então, se não houver paixão dos pastores, nem entra nesse mérito. Depois que o pastor tiver esse desejo, ele vai então conhecer os modelos de células que temos no Brasil e vai se conectar com esta visão para poder aprender com quem já está fazendo. Nós, na época que fomos implantar, tivemos como referência o DNA, como foi falado aqui agora, e hoje para mim é uma das grandes referências. Inclusive eles têm um livro chamado Transição, que te ensina muito bem. E é um livro de capa verde, não é? Isso. E aí você realmente, porque existe uma receita, tá? Sim. A visão celular, ela tem uma receita que ela precisa ser colocada em prática. Então, uma vez que o pastor conheça a visão, siga todos os trâmites ali da transição, que inclusive é conhecer a visão celular profundamente. O pastor só deve transicionar a igreja depois que ele conhecer o que é realmente a visão celular e ele se apaixonar. Eu ainda tive uma vantagem, porque assim, eu comecei a transição em 2012. Junho de 2012, quando eu fiz o DNA 1, até na minha cidade mesmo, em São João de Meriti, e implantei em fevereiro de 2014. Mas eu eu conheci a visão celular no ano 2000, quando eu estudava no Seminário Batista do Sul. Sim. E eu tive, na minha matéria de Ministério Pastoral, eu tive, aliás, de Educação Religiosa, foi a matéria. Contato com o livro do Rick Warren, Igreja com Propósito. Quando eu li esse livro, eu me apaixonei pela visão celular. Então, isso me ajudou muito. Então, eu diria para você, conheça a visão profundamente, se apaixone por ela, aí depois você começa a transição, que com certeza você vai ter êxito, porque sem isso não tem como você implantar e ter sucesso. Pastora Graça, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora sabe me dizer, por exemplo, se uma igreja tradicional conseguiria implantar uma visão celular?
televisão celular, ela não tem essa restrição. Ela dá para ser implantada em todo segmento. Não Se tem apaixonou, Deus estiver no negócio, vai. Começou em Atos 2, não parou mais. Nem vai parar. Maravilha, maravilha. Agora, eu preciso levantar uma bola aqui, que eu preciso liberar vocês devem estar com fome, vai para longe, eu não vou cansar vocês aqui não. Mas o povo precisa saber, e nada melhor do que testemunho. Pastor William, quando era presidente do Conselho de Pastores de São João de Meriti, eu estava presente numa reunião. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu amo a cidade de São João de Meriti. Temos ministério lá também, na Rua da Negreiros 495, com o meu bispo querido, o bispo Edmundo Paulino, que está voltando, Sim, inclusive. sim. Glória a Deus, está voltando aos pouquinhos a frequentar o conselho. E aí, eu estava na reunião quando o pastor William, levantando a bandeira de Cristo, declarou para os pastores que haveria um avivamento saindo do Brasil e que invadiria a Europa. E muitas pessoas ali naquele momento poderiam ter pensado, ele está delirando, ele está pensando alto, ele está sonhando. E logo a seguir aconteceu algo na vida dos pastores e daqui a pouco o pastor William estava onde? Na Europa, declarando, pregando, liberando palavras proféticas e mudando o contexto e a história de muitas pessoas. Pastor, só para terminar, só pode falar um pouquinho sobre isso? Vale a pena os pastores seguirem uma visão que Deus implanta no nosso coração? Não há dúvida, né? Eu vou tentar ser o mais, assim, sucinto possível, mas não tem como você não pegar do início as coisas, né? Sim. Primeiro, assim, aos 17 anos de idade, Deus usou 4 profetas em tempos diferentes, em ocasiões diferentes, para liberar uma palavra profética sobre a minha vida. Sim. E Deus tinha uma obra de avivamento no meu ministério e através do meu ministério. Chegaria um tempo onde Deus liberaria esse mover da glória dele sobre o meu ministério e também me levaria para impartir desta unção em outros ministérios, em outros lugares, em outras nações. O meu ministério nasceu em 2007, nós fizemos agora 18 anos de ministério. Maravilha. E tivemos sempre essa fome e sede pelo avivamento. E eu cresci no reino de Deus ouvindo uma promessa sobre o Brasil, né? Que o Brasil, havia uma promessa de Deus para o Brasil de um poderoso avivamento que, quando ele chegasse o tempo de acontecer, quando ele vivesse esse avivamento, o Brasil, ele se tornaria um celeiro para o mundo e iria influenciar outras nações. Então eu sempre guardei isso no meu coração. Em 2013 eu fui ativado em avivamento na igreja ADVEC, no Fogo para o Brasil, quando o pastor Silas Malafaia trouxe o apóstolo Guilherme Maldonado. Sim. Ele esteve ministrando aqui no Brasil, inclusive eu vou estar semana que vem com o apóstolo Guilherme Maldonado. Ele vai estar ministrando para os pastores aqui no Brasil e eu vou estar indo também com a minha esposa para receber mais um pouquinho de unção, porque a gente nunca é demais. Não, e a gente tem fome e sede, a gente é faminto, onde tem uma centelha, onde tem fogo, a gente quer estar, e a gente respeita muito a unção que cada homem de Deus, cada mulher de Deus carrega, e a gente entende que a gente sempre tem que estar aprendendo. A gente respeita, né? A gente atrai. Exatamente. E em 2013, Deus me ativou em avivamento através da ministração do apóstolo Guilherme Maldonado e dos seus materiais, falando sobre a glória de Deus. E meu ministério ali começou a viver um avivamento. E naquela ocasião, eu já fazia parte do Conselho de Pastores, nós somos um dos fundadores do Conselho de Pastores de São João de Meriti, fazia parte da diretoria. E naquela ocasião, Deus falava comigo, bispo, que ele me deu uma palavra de conhecimento, né? Você falou que o movimento do Brasil para a Europa, mas eu acho que isso aqui vale a pena dizer, porque Deus tem um padrão muito interessante, né? O pastor Cláudio Duarte estava pregando hoje aqui para os pastores, falando de Gideão, né? Que de 32 mil pessoas, ele só permite ficar 300, e é com esses 300 que ele vence a batalha. E Deus tem esse padrão, né? Ele sempre usa os pequenos para fazer coisas grandes, né? E isso é legal, Deus nunca faz nada grande usando os grandes. Sempre que ele vai fazer algo grande, ele começa com os pequenos, com aqueles que estão no anonimato.
E aí Deus falava comigo em 2013 que ele tinha um poderoso avivamento para liberar em São João de Meriti e de São João de Meriti para o Brasil. Exatamente. Isso me assustou, porque assim, você está numa cidade da Baixada Fluminense, né? E você fica assim, meu Deus, como assim, né? De São João para o Brasil, ok. E eu compartilhei isso com os pastores na época, numa mesa de encontro dos pastores, da diretoria, e guardamos isso no coração, e meu ministério continuou vivendo uma atmosfera de avivamento. Só que quando foi em 2020 que aconteceu a pandemia, foi aquele auê que todo mundo sabe, né, que a pandemia trouxe, mundialmente falando. E naquele momento, acho que todo mundo teve aquele sentimento, será que Jesus está voltando, é o final dos tempos? E eu também, antenado com tudo, busquei em Deus escatologia naquilo que eu acredito. E eu entendi que não era o fim, era o princípio das dores. Sim. Né? E aí, naquela pandemia, nós não tínhamos, até a pandemia, lives. E dia 22 de março de 2020 foi a nossa primeira live. E como a gente estava procurando material para fazer a live, eu não teria tempo, bispo, de preparar uma mensagem. Sim. E aí eu pedi para a pastora Graça preparar uma mensagem. Eu queria até que ela falasse um pouquinho sobre isso, né, porque por mais que eu queira ser sucinto, para que todos que estão assistindo o podcast entendam, porque eu não quero apenas aqui falar do meu ministério, e por isso eu estou esmiuçando um pouquinho aqui, porque eu quero que todos saibam que o que eu quero compartilhar aqui vai muito além do meu ministério, porque eu estou falando de um tempo profético, estou falando de um tempo de Deus. Então isso não tem a ver comigo, com o meu ministério, isso tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a igreja brasileira. Maravilha. Então, a partir do nosso testemunho, eu creio que Deus vai despertar, que Deus vai fazer com que mais pastores, mais líderes compreendam que nós temos de um tempo muito oportuno, nós estamos dentro do Kairós de Deus. E aí, a pastora Graça vai compartilhar qual foi a experiência da palavra que Deus deu a ela, porque esta mensagem que ela vai falar que Deus deu para ela foi a chave para um novo liberar de Deus no meu ministério, que a partir deste derramar de uma dose maior de poder, de avivamento que foi liberado sobre o meu ministério, começa esse tempo profético, ou a gente começa a viver algo dentro de um tempo profético que Deus estava inaugurando para o mundo em 2020 com a pandemia. E a partir desta mensagem que eu chamo de a chave do avivamento do meu ministério, no nível que vivemos desde então, que levou o meu ministério a viver o que ele está vivendo hoje, a nível de cidade, a nível de Brasil e a nível de Estados Unidos e Europa. Então, pastora, compartilha conosco como foi a experiência da mensagem que Deus te deu, qual foi o tema, e depois eu continuo. Não, então aí ele tinha que comprar o material para fazer as lives, que nós não tínhamos um material bom, e estava tudo, as lojas fechando, ele tinha que correr porque as lojas iam fechar. Ele falou, amor, prepara uma palavra. Eu senti um peso muito grande porque só se falava de morte. Sim. E aí eu ali fazendo as coisas de casa, eu falei, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja num momento tão difícil como esse? O Espírito Santo falou muito claramente comigo, me perguntando, o que mais estão se falando hoje? Falei, Senhor, é outdoor, é televisão, é tudo, fica em casa. E ele falou, você vai falar para a minha igreja que não é só ficar em casa, que eu estou alinhando as famílias, estou colocando as famílias dentro das casas, porque a igreja está toda desorganizada, as casas estão desorganizadas. Eita. E eu estou chamando as famílias para um novo tempo de ter mais tempo comigo. E foi quando eu coloquei em Deus a mensagem, não é só ficar em casa, trazendo a família para a consciência de que precisava ter mais devocionais, porque o Senhor estava reestruturando a igreja. Eita. E aí, olha a importância da igreja em célula. Sim. Vocês sabem que muitas igrejas fecharam depois da pandemia. Exatamente. Outras vieram e perderam muita membresia. Sim. E com esta palavra, a nossa igreja, que era uma igreja em célula, que não poderia se reunir em célula, porque ainda era muito prematura ali, ninguém sabia até que ponto era contagiante, né? Então, não podia ninguém sair de casa.
Aí veio um evangelista da igreja, que hoje dirige a nossa primeira filial, que diz o seguinte: apóstolo, nós somos uma igreja em célula. A pastora disse, não é só ficar em casa, trazendo uma mensagem para as famílias se realinharem. Vamos fazer as células em família. Eu falei, é de Deus. E aí a gente começou a fazer as células em família. Sabe o que aconteceu? Mesmo na pandemia, o nosso ministério não deixou de se reunir em célula. Que maravilha. Se vocês forem aí no Facebook do Ministério Batista Betel Sede, e for no ano de 2020, nesse período ali de março até ali maio, junho, você vai ver várias fotos das famílias reunidas nas casas. E aí, passou 15 dias dessa mensagem que ela ministrou. Aliás, uma semana depois dela ter ministrado essa mensagem, eu orando no meu secreto, eu falei, Senhor, não é o fim, é o princípio das dores, mas o Brasil tem uma promessa de um poderoso avivamento. Aí eu fiz uma pergunta, Senhor, quando o verdadeiro avivamento virá? Aí o Espírito Santo falou assim, você quer a resposta? Eu falei assim, quero. Ele, então anota, porque eu vou te dar uma mensagem. Aí Deus mandou ir para 2 Crônicas 7,14. Muito conhecido, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus falou comigo, aqui está o meu padrão para romper um avivamento. É forte. E aí eu nunca tinha estudado profundamente esse texto. Quando eu fui estudar esse texto profundamente, eu descobri, né, ou eu percebi no texto, que esse texto de 2 Crônicas 7,14 é uma resposta de Deus para Salomão na oração que ele fez no capítulo 6. Quando ele está consagrando o templo, isso aqui é muito importante, tá? Escute bem o que eu vou dizer. Isso aqui é uma palavra-chave para poder sinalizar para a igreja de Jesus que nós estamos, desde 2020, dentro de um tempo profético para a igreja mundial. A igreja de Jesus mundialmente viveu o último avivamento, e inclusive o Brasil. E aí, eu estudando sobre esse texto, por que Deus responde essa oração de Salomão? No capítulo 6, hipoteticamente, Salomão, consagrando o templo, fala assim para o Senhor, Senhor, que os seus olhos, os seus ouvidos sejam atentos à oração que se fizer nesta casa, tal. Aí depois desse momento, ele hipoteticamente fala assim, Senhor, se por um acaso o seu povo se desviar dos seus maus caminhos, e por causa disso o Senhor enviar a peste, ou o Senhor cerrar os céus, ou o Senhor enviar a praga para consumir a terra, Senhor, se o seu povo se arrepender, tenha misericórdia do seu povo. Aí a partir do versículo 11 do capítulo 7, Deus chega para Salomão e fala, Salomão, eu ouvi a tua oração. Então, aí ele repete a oração que Salomão fez para ele, e aí a resposta é, esse meu povo que se chama pelo meu nome. É forte. Aí Deus me fez por isso entender. Que é importante o contexto, né, pastor? Muito, por isso que não tem como eu falar do que você está me perguntando, porque eu falei, eu não quero falar aqui da minha igreja, eu quero falar do tempo profético que Deus está para a igreja de hoje, né? Essa é a minha missão, não é falar do meu ministério, é falar daquilo que Deus está fazendo no meu ministério, que não é só para o meu ministério, é para a igreja de Jesus. E aí, Deus me falou assim, tu prestou atenção no que eu falei para o meu filho, Salomão? Aí eu percebi algo no texto. Eu percebi no texto que Deus, ele libera 3 tipos de juízo quando o povo está longe dele. E Deus falou comigo que quando um destes tipos de juízo está em evidência, é um tempo de correção, mas também é um tempo para a igreja viver um avivamento. Olha só o que ele fala no texto, ou peste, ou fechar os céus, ou seja, para que não chovesse, ou praga para consumir a terra, que aí vem a fome. O que estava acontecendo naquele momento? Uma peste, que era o coronavírus. E por que eu tenho convicção, bispo, que nós estamos desde 2020 e que a pandemia foi o start de Deus para inaugurar um tempo profético, o Kairos dele para a igreja mundial, para começar a ver o último avivamento? Porque a pandemia ela foi mundial. Sim. E quando você olha para as histórias bíblicas, você vai ver que Deus, quando ele ia fazer algo pontual para uma nação, ele sempre usava um marco. Você quer ver um exemplo? Quando Isaías tem uma experiência com a glória de Deus, ele vai dizer assim, no ano que morreu o rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou seja, qual foi o marco ali? A morte do rei Uzias. Então, qual foi o marco de 2020? Coronavírus. E aí, Deus me dá essa mensagem para pregar. Só que tem um negócio, quando foi no dia, eu preguei essa mensagem no dia 5 de abril de 2020. Quando foi no dia 4, terminando de preparar o sermão, Deus me assustou. Ele falou assim para mim: quando você olhar para a câmera e você pregar esta mensagem, não direcione ela apenas para a família Betel. É a minha maneira de tratar a igreja, eu falo família Betel. Eu, como assim? Ele, quando você olhar para a câmera, você vai falar igreja brasileira. Eu falar para a igreja brasileira? Tipo, quem sou eu? A igreja na Baixada Fluminense, na Vila São João, né? Uma igreja de bairro. Eu pregar para a igreja brasileira é muita audácia. E eu falei, Senhor, não tem como eu falar isso. Aí Deus falou assim: faça o que eu estou te mandando, escute isso, porque o que eu estou te entregando não é apenas para o seu ministério, mas é para a igreja brasileira. Aí ele falou assim para mim: e outra, pega a bandeira do Brasil, coloca no púlpito e fala para a igreja, porque a mensagem é para a igreja. Eu vou e obedeço o Senhor, falo para o Senhor que eu vou fazer o que Ele mandou. Aí ele falou assim: e tem mais. Quando ele falou assim, e tem mais, eu falei assim: pronto, tô maluco mesmo, tô ouvindo vozes, não é possível. O que tem mais, Senhor? Ele: amanhã eu cumpro uma promessa do teu ministério. Eu falei: qual? Amanhã eu inauguro o teu ministério para as nações. Eita, aí eu fiquei mesmo assustado. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu quis dar um migué em Deus, porque eu falei assim: já sei, pandemia, rede social, as igrejas estão fazendo cultos de live, então possivelmente a gente vai alcançar outros lugares, nações, né? Vai que me conecte com alguém. Sim, então, mas não era só isso, né? Deus tinha algo realmente. E aí, nesta noite, bispo e igreja do avivamento, eu prego esse sermão com o tema Quando o Verdadeiro Avivamento Virá. E naquela noite rompe um mover da glória de Deus no meu ministério, dentro das casas das pessoas. E fora que em que momento um presidente estabelece um jejum nacional? Pois é, bem lembrado, pastora. Nesse dia era jejum nacional. Foi o primeiro jejum nacional que eu vi, assim, onde muitos pastores, igrejas e até o presidente da República fez esse clamor. Amados, dia 5 de abril foi um dia muito profético. Forte. Muito profético. E nós estávamos há 4 dias, bispo, 4 dias da Páscoa judaica. E outra, Deus tem um negócio com o mês de abril. É o mês religioso, né? Dos judeus, do povo dele. Então, rompe um avivamento de poder dentro do meu ministério, dentro das casas, por meio da live. Dentro das casas, as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo, renovadas no Espírito Santo, maravilha. Curadas fisicamente, curadas emocionalmente. E aí acontece um grande mover do Espírito nesse dia. Quer falar uma coisa, meu irmão? E aí começa tudo. E aí, um mês depois, já estou começando a caminhar para o final. Um mês depois, alguém me manda um vídeo de um apóstolo que eu não conhecia, com o tema Visão para o Brasil. E eu vou assistir esse vídeo desse apóstolo, que hoje é o meu apóstolo, o apóstolo Jefferson Neto, que pastoreia a New Time Church em Boston, nos Estados Unidos. E esse apóstolo, com o filho, primeiro esse vídeo, né, ele fala que o ministério dele rompeu um avivamento na pandemia e que ele estava vivendo um monte de milagres dentro da igreja dele. E quando ele começou a falar do que ele estava vivendo dentro do ministério dele na pandemia, era tudo que eu estava vivendo no meu ministério. Eu falei: eu não conheço esse homem, ele está nos Estados Unidos, e tudo que ele falou que está vivendo lá, dentro das casas das ovelhas dele, eu estou vivendo aqui. E ele conta uma visão de uma nuvem que ele via vindo para o Brasil, e ele falava nessa live que estava começando um tempo de avivamento nos Estados Unidos, e tinha uma nuvem vindo para o Brasil, para cumprir a promessa do avivamento para o Brasil. É forte. E aí, ele pediu para, nessa live, ver outra live com ele e um filho, pastor Diego Neto. Nessa outra live, que tem 2 vídeos dele falando sobre o legado das USA, o nome dos vídeos, ele fala sobre o avivamento. E aí ele vai falar sobre o padrão de Deus trabalhar no primeiro vídeo, como Deus trabalha na história, e depois ele fala no vídeo 2 sobre a história dos avivamentos. E ele vai falando
que Deus é cíclico, que um avivamento centelha o outro. E aí, olha que coisa tremenda. O avivamento da Azusa, que é o avivamento mais emblemático da história da igreja cristã, e é considerado o maior mover do Espírito pós-Pentecostes. Sim. Depois de Pentecostes, o maior avivamento que a igreja cristã viveu pós-Pentecostes foi na Rua Azusa. Quem centelhou o avivamento da Rua Azusa? O avivamento que teve em Gales, que veio de lá a centelha. Aí, eu tenho dito o seguinte nesse tempo de avivamento. Nesse último avivamento, não haverá um pastor e nenhuma igreja protagonista. Mas Deus escolheu uma nação, o Brasil. O Brasil, Deus escolheu o Brasil. E outro, tem mais de 40 profecias falando sobre isso, e a maioria de pastores e profetas de fora. No meu livro que eu estou escrevendo, eu vou lançar em 2026. Opa! Estou trazendo essas profecias, estou trazendo essa visão profética do tempo que estamos. Eu vou estar falando sobre isso. E aí, Deus, a partir dessa conexão, desses podcasts que eu vi do apóstolo Jefferson Neto, foi que eu entendi. Até então, bispo, eu não tinha ainda caído a ficha que o que eu estava vivendo no meu ministério era algo mundial. Eu até então achei, mesmo com Deus falando comigo no dia 4 sobre o Brasil, eu achei que o que eu estava vivendo, até esses vídeos do apóstolo Jefferson Neto, Sim. era um avivamento local. Mas a partir dos vídeos dele, que ele fala desse tempo profético, eu descobri que o que eu estava vivendo, primeiro, eu não era o único ministério que estava vivendo o que eu estava vivendo. Muitos outros ministérios no Brasil e fora estavam vivendo um romper de avivamento na pandemia. Que maravilha. E aí, por que eu fiz essa conexão dos avivamentos? Porque a centelha de Azusa veio para o Brasil em 1914 com Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando vieram aqui e fundaram um movimento pentecostal. Então o Brasil, ele hoje carrega esta chama de avivamento. E a partir dessa conexão com o apóstolo Jefferson, que eu fui entendendo profeticamente o tempo que nós estávamos, eu passei a ter a convicção de que a partir de 2020, então, o Kairos de Deus para a promessa do último avivamento da igreja e o avivamento para o Brasil começou. Então, para mim e para muitos profetas hoje, já tem um avivamento em curso no Brasil e mais. Hoje em São João de Meriti, esse avivamento está se espalhando no Rio de Janeiro. Em 2022, Deus nos levou para a Europa e Deus me deu uma ordem para ir com a camisa do Brasil, para a gente ir com a camisa do Brasil. Olha aí. E aonde a gente pisasse, a gente professasse avivamento. A nossa ida foi para Portugal e Portugal, Espanha. E o primeiro país que a gente pisou foi Amsterdã, Holanda. Nós profetizamos um avivamento. Ficamos felizes demais que há 2 anos atrás começou a explodir vários vídeos de um mover de avivamento acontecendo em Amsterdã, para a glória de Deus. E em 2022, Deus começou até porque lá estava difícil, né, pastor? Muito, muito difícil, muito difícil. E em 2022, Deus me envolveu, junto com o apóstolo Jefferson Neto, a minha esposa, o nosso ministério, numa obra de reavivamento para a Europa, que é o que você tinha falado, inclusive numa igreja que está explodindo também em Cascais, em Portugal. Palavra da Fé Church, do meu amigo bispo, bispo Valdiran Peixoto, que inclusive agora, há uma semana atrás, estava com o Encontro dos Sedentos, dando continuidade a essa obra de avivamento, uma igreja que está explodindo lá em Cascais. Maravilha. E que nós temos conexão, que vamos estar lá em junho. Nós vamos estar lá em junho de 2026, desta igreja, e a partir de então, nós temos visto várias igrejas rompendo em avivamento em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, no Brasil, e também na Europa e nos Estados Unidos. Estivemos também em Boston, nos Estados Unidos, no ano passado, e lá na igreja do apóstolo Jefferson, e vivemos grandes experiências lá de curas. E através dessas conferências, né, nós damos uma conferência chamada Avivamento já para o Brasil. Então, se tem algum pastor, alguma igreja querendo viver uma atmosfera de avivamento, vá no meu Instagram, ap.williamleonardo, coloca lá o seu contato, que a gente pode levar uma conferência de avivamento para a sua igreja também, que é o Avivamento já para o Brasil. E aí a gente tem hoje o Avivamento já para a Europa, que já vamos para o 4º ano
que não apenas estamos levando o avivamento, mas dando a manutenção também do avivamento para a Europa, para a glória de Deus. E aí, você gostou? É forte, não é? É por isso que a gente estava com um gancho preparado ali e quando ele passou, a gente puxou aqui para dentro. Olha, gente, eu quero externar aqui mais uma vez o meu agradecimento, o meu singelo agradecimento a vocês, porque com certeza vocês têm sido canal de bênção na vida de muitas pessoas, como sempre foram na minha vida. Vocês conhecem muito bem a Expo Social, eu não vou gastar tempo aqui falando sobre tudo que a gente faz, mas eu acho que a corrida que a gente está promovendo agora é algo novo para vocês. Já fizemos várias ações juntos. Sim, sim. Eu estava falando com 2 pessoas ontem de São João de Meriti, como o pastor William foi a pessoa que mais elevou, inclusive, serviços através do conselho para São João. Eu quero dar. Mas deixa eu, calma aí. Tem mais? Calma, olha só. Primeiro eu quero louvar o nome do Senhor pela vida do Bispo Silva, pela Expo Social, que eu acompanho há mais de 5 anos e faz um trabalho excepcional no Rio de Janeiro, as maiores ações sociais que existem no Rio de Janeiro. E eu falo a nível de prefeitura, a nível de estado, é este homem de Deus que faz, é um trabalho assim lindo. E eu não posso esquecer de agradecer, dele sempre servir a nossa cidade de São João de Meriti. E quando eu estava presidindo o Conselho de Pastores, em 2018, nós fizemos a primeira conferência para a família de pastores. Foi lindo, não foi? E, amados, pensa num evento de gente grande. Pensa num evento, assim, a nível de é como se fosse uma igreja assim, de muito recurso, né? Ou de uma instituição de muito recurso. O Conselho de Pastores fez um excelente evento, que quando você chegava já, o cartão de visita do evento já era impactante. E tudo isso, por causa da parceria com esse servo de Deus aqui, ele montou os lambrelones na frente da conferência e sabe, nos ajudou com som, com palco. Gente, foi extraordinário, também fez serviços sociais, foi assim um marco para o Conselho de Pastores de São João de Meriti, a conferência de família para os pastores. Nesse final de semana que a gente fez a conferência de família, no sábado fizemos um café para os pastores e seus filhos, coisa que nunca tinha acontecido na nossa cidade. Exatamente. E foi tremendo. Então assim, minha gratidão, bispo, por você sempre servir a nossa cidade, servir o nosso ministério com a Expo Social, e o meu ministério é grato e conte sempre com nossas orações, com o nosso apoio, porque a obra que Deus confiou nas suas mãos é para poucos. Você tem uma garra, você tem um amor, uma paixão muito grande, é o seu ministério, a gente entende isso, né? Eu sei que você pastoreia, mas a gente sabe que o seu maior campo de missionário são as ruas, né? Você faz uma missão urbana de uma forma muito tremenda. Inclusive, o shopping da minha cidade, o Grande Rio, já fez uma Expo Social, né? Foi impactante. Então, o maior evento social da minha cidade foi feito. 24.000 pessoas. Exatamente, foi feito pela Expo Social, exatamente. Então, assim... E eu tive o prazer de receber o senhor lá para orar. Sim, e sempre lindo. é uma honra. Então, assim, e eu estou me sentindo honrado, irmão, estar aqui nesse podcast aqui, meu Deus do céu. Assim, não esperava, vim aqui visitar hoje a Expo Cristã e quero parabenizar aqui também a organização, a Adriana, pelo excelente trabalho, os estandes estão lindos, né? Enfim, então aqui minha gratidão, obrigado por nos proporcionar, né, meu amor? Eu costumo dizer que o Bispo Silva vende pássaro que está lá longe voando, mas ele fala, não, pode comprar que é garantido, aí o povo compra. É gentileza de vocês. Na verdade, a gente tem muito prazer em servir. E muitas vezes a gente não é nem compreendido. Sim. Porque hoje as pessoas deixam de ser igreja. E ser igreja, acima de tudo, no meu entendimento, é servir. Porque se a gente não está pronto para servir, a gente nunca estará pronto para viver. Sim. A verdade é essa.
Eu agradeço a Deus pela oportunidade Amém. e pela confiança, não é? Porque tem que ter confiança também. Para dar alguma coisa para alguém fazer, a gente tem que confiar. E vocês sempre confiaram no nosso trabalho. Eu quero agradecer. A gente está fazendo... Deixa só eu falar para o nosso público aqui o seguinte. Se vocês quiserem conhecer o trabalho de avivamento que a gente está fazendo, nas nossas mídias sociais da igreja, nós temos todo ano a conferência de Pentecostes e a conferência Avivamento já para o Brasil. Se você entrar no canal da igreja, vocês vão ter acesso às conferências que já aconteceram, inclusive deste ano, tá? Então fica aí, e todo período de Pentecostes dentro do calendário bíblico e dentro da data de Tabernáculos, que é a data que a gente faz a conferência Avivamento já para o Brasil. Então, fica aí também essas informações que eu tinha esquecido de falar. Eu ia jogar para as considerações finais. Eu estou Já até foi, então. emocionado. Já foi. Deixa eu passar para vocês, então, Sim. essa singela homenagem. Sim, Esse modelo de podcast aqui é a corrida pela paz, Sim. ok? É a corrida pela vida, é a corrida pela salvação. Então, todas as pessoas que estão passando aqui, a gente tem falado do modelo que a gente está vivendo agora. A gente está implantando corridas junto com a ação social. Quando acaba uma corrida, a gente cuida das pessoas. Aí a gente sempre pergunta, vocês já correram nessa corrida? ainda Já não. correram? Eu digo que já correram nessa corrida. Eu quis dizer a corrida mesmo essa- literal que vai ter. Essa ainda não, mas essa da Então. fé, com certeza. Vocês são pessoas que correm para salvar pessoas, correm para cuidar de pessoas. Eu sou testemunho, eu já fui cuidado por vocês e sou até hoje. Eu quero passar essa singela homenagem a vocês. Olha, pastor, Deus te abençoe. Pastora Graça, Ó, Deus te abençoe. É gente que faz, é gente que corre, é gente que apressa os pés para promover o reino de Deus. Eu quero de todo o meu coração agradecer, sabe, todo o tempo que vocês têm destinado ao crescimento do reino de Deus nessa terra. A Amém. toda a colaboração que vocês têm dado ao Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a família de vocês, que é linda, Amém. linda. A família é uma família linda, é uma família linda. Eu conheço as meninas desde criancinha. Olha, sem palavras para agradecer. uma honra. Que Deus possa selar cada vez mais a nossa união, a nossa amizade. Amém. Tá Obrigada, bom? bispo. Obrigado, meu Ó, pastor. Dia 22 de Obrigado, novembro, professora. para quem é da cidade de São João de Meriti, hein? Manda. 22 de novembro, Marcha para Jesus, em São João de Meriti, inclusive organizada pelo Conselho de Pastores de São João de Meriti, juntamente com o Comerge. Apoio do comércio, né? A primeira marcha, nós fazemos as marchas desde 2009, o Conselho de Pastores, mas esse ano com esse diferencial, uma parceria junto com o Comerge, vai ser Power, dia 22 de novembro, Marcha para Jesus em São João de Meriti, não fique de fora. Lembrando que a última marcha, Deus usou este homem para fazer. Amém. Valeu, pastor William. Deus Abençoe. Beijo no abençoe. coração. Prazer. Valeu, gente.